queridos pais, queridos catequizandos e catequizandas. Eu sou a catequista Nerli, da paróquia São José, do segundo tempo. Iniciaremos o nosso quinto encontro, que o tema é Deus não desiste do homem e propõe a aliança. Iniciaremos o encontro com uma oração à disposição para experimentar a presença de Jesus no meio de nós. Nesse momento vamos partilhar um momento de oração, agradecendo a Deus, a Jesus, por estar sempre presente no meio de nós, da nossa família, cuidando de cada um de nós, cuidando de todos os seus filhos, né? E nos proporcionando esse encontro, mesmo à distância, que Ele se faz presente no meio de nós. Iniciaremos rezando o Pai Nosso, agradecendo a Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, nesse quinto encontro, nós vamos iniciar sabendo que Deus criou o mundo e Ele fez tudo por amor. A sua obra e criação foi simbolizada através da imagem de um jardim. O jardim do Éden, criado em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Porque jardim é o lugar onde existe vida, flores, animais, árvores frutíferas, e um lugar belo. O jardim é um lugar belo onde Deus criou para colocar o ser humano, o homem, colocar Adão e Eva, né? Então, Deus colocou o homem e a mulher num lugar onde havia vida, para que vivessem em comunhão, em família. O sonho de Deus era que as pessoas reinassem o amor, o respeito, a verdade e a justiça, e todos fossem felizes. Mas o pecado entrou no meio do homem. O pecado da desobediência, do orgulho, distanciaram as pessoas entre si e também de Deus, trazendo todo tipo de mal para elas. O pecado levou as pessoas a desrespeitarem a obra da criação e o sonho que Deus tinha de o homem ser feliz. Com o passar do tempo, entraram a maldade, a corrupção e o relacionamento entre as pessoas foi ficando conturbado. Dentre as pessoas que Deus criou, havia um homem temente a Deus. Ele é chamado Noé. Com ele, Deus fez uma aliança, isto é, o compromisso de conservar a vida na face da terra. Noé aceitou e obedeceu a aliança. Deus leva ao cumprimento da sua aliança de amor e fidelidade. Deus sempre cumpre o que Ele promete. Deus jamais vai deixar de cumprir com fidelidade aqueles com quem Ele faz a sua aliança. E Ele é recíproco. Se eu cumprir minha parte, Deus também cumpre a parte dele. Se o homem consegue confiar em um Deus, mesmo diante das grandes interrogações, esse é o significado de Noé. Mesmo diante de todas as perguntas que ele teria para fazer diante de Deus, por que Deus queria que ele fizesse tais coisas, ele preferiu ficar calado e obedecer, porque ele era um homem obediente. Ele e sua família eram todos obedientes. Então, Noé era o único que obedecia a Deus sem fazer pergunta. E quando Deus chegou até ele, Deus disse a Noé e seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com a sua posteridade. Assim como os seres vivos que estão conosco, a figura de Noé e da sua família indicou o início
de uma nova humanidade, feita por pessoas que aprenderam a confiar em Deus, e não apenas naquilo que estavam vendo. A família de Noé era uma família obediente, os filhos de Noé eram obedientes, no meio de tudo aquilo que Deus criou, de todo aquele povo. As pessoas começaram a criar orgulho, ter raiva, inveja, corrupção, e começaram a brigar entre elas, matar uns aos outros, desobedecendo e desorganizando tudo aquilo que Deus construiu para a felicidade da família, que era aquele plano de Deus, pois todos nós fazemos parte do plano de Deus. Então, Deus falou com Noé que fizesse uma barca, e Noé simplesmente obedeceu. Obedeceu, falou com seus filhos, e eles não quiseram saber por que vai ser, o que Deus quer, por que isso, por que aquilo. Ele apenas simplesmente obedeceu, porque ele era um homem bom, paciente e obediente a Deus. E Deus viu que nele podia ser confiado, ele podia começar ali a nova geração, para construir as famílias. Noé era um homem justo, e por isso Deus chamou para uma missão. A figura de Noé e de sua família indica o início de uma nova humanidade, feita por pessoas que aprenderam a confiar em Deus, e não apenas naquilo que estavam vendo. Desejou salvar a humanidade de seus pecados. O sinal da salvação e da vida Deus concedeu aos homens foi representado através da imagem de um grande barco, a arca que Noé construiu. Noé construiu a arca para nela abrigar a sua família. Noé colocou um casal de cada espécie de animais. A finalidade disso era bem clara. A criação é boa e não se pode perder por causa dos homens que deixaram o pecado dominar a vida. Depois disso, aconteceu o dilúvio, que encheu de água toda a terra. O dilúvio destruiria tudo o que tivesse sido corrompido por causa da atitude do pecado do homem. A consequência do pecado do homem levou muitos à morte, mas apesar do pecado dos homens, Deus não desistiu deles e os resgatou. O sinal de Deus é sinal que Deus está sempre disposto a nos resgatar. Os homens podem ser vistos até hoje quando vemos a imagem do arco-íris que ele colocou no céu, simbolizado pelo arco-íris. Depois daquele dilúvio, houve um novo começo. Passou o tempo das chuvas, 40 dias e 40 noites. Noé, com a sua família, saíram da arca e se dedicaram à restauração do pouco que havia sobrado. Com ele, Deus deu continuidade à sua história de salvação. Sua família cresceu, multiplicou-se e encheu a terra. Deus os abençoou e prometeu não mais destruir a sua criação. Para finalizar a narrativa da história da vida bíblica de Noé, vamos ler em nosso manual o que Deus disse em Gênesis 9, capítulo 9, versículo 11. O Senhor disse: faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Conclusão que nós tiramos dessa história bíblica é que o dilúvio ensina, através de Noé, que era um homem justo. Deus recomeça o seu projeto de amor e de salvação com os homens. Agora,
Vamos encerrando nosso encontro, fazendo uma oração. Deus Pai bondoso, ajuda-nos a sermos fiéis à Tua aliança de amor. Irradia sobre nós a Tua luz e a Tua força. Queremos viver com a Tua luz, praticando o bem, e assim como Noé o fez. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria agradecendo a nossa mãe, Maria, que nos tem cuidado a cada dia, tem nos protegido, e que ela nos proteja, nos ilumine e cubra com o seu manto, livrando de todo o mal que está acontecendo nesse mundo, de todos os pecados, e que nos ensine cada vez mais a obedecer ao seu Filho Jesus. Nos livre do pecado. Vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, até o próximo encontro. Fique com Deus.